Estamos começando a melhor aula do MTech, a aula de arte. Comigo a professora Cláudia Cedrais e a assistência da professora Elci Paim. Bora lá para o nosso momento de exposição dos conteúdos. Bora começar a nossa aula. Bora apresentar a equipe de arte. Articuladora a professora Cláudia Pessoa. Os professores Cláudia Cedrais, Elci Paim, Jussi Lobo, Paula Brito, Estael Machado. No vídeo é a primeira série, aula de arte. Professora Cláudia Cedrais e na assistência, professora Elci Paim. Certo? Tema da aula de hoje, onde encontramos arte? Nossa aula 3, certo? Essa é a nossa aula número 3, onde encontramos arte. E os objetivos da aula de hoje são conhecer os espaços tradicionais e potenciais de divulgação da arte, e identificar espaços potenciais de divulgação de produções artísticas em sua localidade. Então, a gente tem dois objetivos. Primeiro, conhecer espaços tradicionais e potenciais de divulgação da arte. Então, conhecer que espaços são esses, né, que podem ser usados para divulgar a arte, os espaços que já são formalmente reconhecidos como espaços da arte. E depois a gente começar a pensar, na minha localidade, na minha cidade, no meu ambiente, será que existem espaços específicos onde a gente pode encontrar arte, ou existem espaços potenciais para divulgar essas produções artísticas, né? Então a gente começar a pensar e refletir. Adquirir conteúdo, né? Então conhecer esses espaços formais, como eles funcionam, qual é o objetivo deles, e depois a gente refletir sobre nossa realidade e, quem sabe, modificar essa realidade, certo? Onde encontramos arte? Alguém sabe? Alguém lembra? Tem aí algum espaço na sua localidade onde a gente pode encontrar arte? Bem, quando a gente fala em arte, pedi ao diretor Fabrício para me botar aqui no PIP com vocês. Existem no PIP, no PIP, aqui do ladinho, existem duas especificações, né? Duas divisões. Os espaços formais, que você vai e você sabe que vai encontrar arte lá, e os espaços informais ou não formais de arte, certo? Então a gente tem essas duas possibilidades. Então o que acontece? Os espaços formais, temos as galerias, os centros de arte. Então toda vez que eu ver assim, ó, galeria de arte, centro de arte, eu sei que ali com certeza eu vou encontrar arte, certo? Então aqui eu trouxe, essa é a fachada da Caixa Cultural, que é um centro artístico aqui em Salvador, que fica ali na Avenida Carlos Gomes. Então toda vez que eu vou lá no Centro Cultural da Caixa, na Caixa Cultural, eu sei que eu vou encontrar arte, diversas linguagens artísticas. Eu posso encontrar exposições de arte, eu posso encontrar apresentações de música, apresentações de teatro, de dança. Então, quando eu vejo que o espaço está lá dito, centro de arte, galeria, eu sei que lá eu vou encontrar arte, certo? Então, esses são os espaços formais de arte, que eu com certeza vou chegar lá, que foram construídos, concebidos, pensados para abrigar arte, certo? Então tem uma climatização diferente, tem uma iluminação diferente, tem uma estrutura diferente para abrigar arte, porque ele é feito especificadamente para abrigar arte, ok? Temos outros espaços formais de arte também, que são os teatros. E aí eu trouxe aqui, esse é um teatro
São Carlos é o primeiro teatro aqui baiano, certo? Lá em Rio de Contas, fica localizado em Rio de Contas esse Teatro São Carlos. E eu trouxe eles porque os teatros também são espaços, né, formais de arte. Quando a gente tem um teatro, a gente tem um espaço pensado, planejado para quê? Para ter apresentações de teatro, de música, de dança e às vezes, como é o caso aqui, ó, aqui a gente tem o Teatro da Gamboa. Gamboa é Vila Velha? Acho que é o Vila Velha, tá? Observem também o seguinte, esse teatro você tem toda uma estrutura de iluminação, mas você não tem aquele palco elevado, certo? Que normalmente a gente associa aos teatros. Então vejam que o teatro pode se configurar de várias formas, mas você tem uma iluminação direcionada, você tem uma plateia, você tem um espaço específico para as pessoas se apresentarem. A gente tem também... Trouxe aqui também a imagem do Teatro Castro Alves, e aí, quando eu digo assim, que às vezes a gente pode ter apresentações de artes visuais nos teatros, porque alguns teatros têm foyer, que é uma antessala onde as pessoas ficam antes de começar o espetáculo. Então, alguns teatros que têm foyer, geralmente acontecem exposições de artes visuais nesses espaços. Exposições de pinturas, esculturas, fotografias, gravuras. Então, o teatro é um espaço formal, certo? Que abriga teatro, dança, música e, eventualmente, ele pode abrigar também exposições de artes plásticas, certo? Esses são os teatros. Aí eu trouxe o foyer do Teatro Castro Alves. Esse nome é assim complicado, mas na verdade é uma sala onde as pessoas ficam antes de começar o espetáculo, esperando, aguardando começar o espetáculo, certo? E outro espaço formal onde a gente encontra arte, onde a gente pode encontrar arte, são os museus, certo? E algumas pessoas podem dizer assim, professora, museu só tem coisa velha. Não, existem diversos tipos de museu. Existem os museus que guardam a memória, né, a nossa memória através de objetos, através de imagens. Existem os museus de arte, existem os museus de outras coisas, mas geralmente o museu é um espaço que você investiga sobre um objeto, sobre uma situação específica, você conserva alguns objetos, alguns elementos importantes, você expõe essa coleção, certo? E essa coleção pode ser de objetos de interesse artístico, cultural, científico, histórico. Aqui em Salvador a gente tem um museu geológico que tem pedras de várias regiões do Brasil e do mundo. Muito bonito, por sinal. Professora Elci, fala um pouquinho sobre o Museu Geológico, exato, né? Que eu não conheço. Ah, não conhece não? Não. Até o espaço dele é bonito e bem interessante, né? Que você tem a parte do museu onde tem as pedras, onde você visita, tem a parte da visitação, e tem a área externa também, que é muito bonita, e tem um cinema também. A parte baixa dele tem um cinema, tem uma área de convivência, é um espaço assim bem bacana, né? E quando se fala de museu também temos assim, ó, que eu sou apaixonada, sou louca para conhecer, que é o Museu da Língua Portuguesa, né, que usa da tecnologia, muito interessante. O Museu do Futebol também tenho vontade de conhecer. Então, o museu não é só para você guardar coisas velhas, as memórias também. Não é só isso, é para você interagir. Ainda mais agora na contemporaneidade, a gente está utilizando muito a questão da tecnologia. A gente vai interagir, né? A gente vai nos levar a uma reflexão, nos remeter ao passado, ou, quem sabe, ao futuro, como será, né? Levar a gente a refletir como será o nosso futuro, né? Em relação às nossas memórias. Não só as memórias, mas também os nossos sentidos. Que a gente não vai, nesses museus mais contemporâneos, não é só a visão, né? Então, ele vai mexer com todos os outros sentidos também.
Exatamente, perfeito. Hoje em dia, os museus não são mais aquele espaço que você entra, contempla e sai. Existe a possibilidade de interação, de ouvir uma música, de tocar em alguma coisa, de pesquisar. Então, são espaços muito interessantes para a gente visitar. Bastante interativos, né? Bastante interativos, exatamente. Aqui em Salvador também tem dois que eu ainda não fui, que acho que é o de Caribé, que tem também a questão da interação. Eu não fui ainda, mas já vi, estou me programando para poder ir levar meu filho também. Pronto, eu também ainda não fui no de Caribé não e no de Pierre Verger ali na são Barra. Os dois. Existem, apesar de morar, né, as pessoas dizem assim, mora em Salvador e não conhece, gente, às vezes a gente não conhece, eu mesmo não conheço o Museu Geológico, o de Caribé, de Pierre Verger ali na Orla eu também não conheço, mas existem outros espaços muito interessantes. E aí quando a gente fala em museu, né, essa organização, essa ideia de que um museu é só um lugar para guardar objetos velhos, mudou bastante. Hoje em dia a gente tem museus, por exemplo, a gente tem um museu lá da casa de Jorge Amado, que na verdade é a casa onde Jorge Amado morava, que foi conservada com os objetos que ele utilizava, com os móveis que ele utilizava, na posição que eles utilizavam, com as roupas que eles utilizavam, os livros que eles utilizavam, né, que eles tinham, que eles liam. Então toda essa estrutura é mantida exatamente como a pessoa utilizava quando era viva, e aí a gente tem essa oportunidade de vivenciar, de experienciar, de ver, né, como era a casa, os cheiros que tinha na casa, os móveis que tinham na casa. Então a gente vivenciar um pouco a vida dessas pessoas que a gente admira tanto, certo? Então bora lá. Então aqui em Salvador a gente tem uma série grande de museus direcionados para a arte, que são os museus que eu vou apontar agora para vocês. Então aqui eu trouxe a foto do Solar, Centro Cultural Solar Ferrão, certo? Que é um museu que fica no Pelourinho, que ele tem uma parte que é um acervo fixo, né? Uma exposição permanente, exposição que fica lá direto. Eles eventualmente trocam as peças, atualizam a configuração do museu, mas tem essa exposição que é permanente, que tem a coleção Cláudio Marcela de arte africana, e tem uma parte que é uma exposição que é aberta, né? Que tem exposições itinerantes. Então, cada época que você vai lá, você vai encontrar exposições diferentes nesse espaço. Então, a gente tem duas possibilidades quando a gente visita o Centro Cultural Solar Ferrão, lá no Pelourinho. Além da oportunidade também de conhecer um casarão, né, do século passado, exatamente, né? Toda a sua arquitetura, o material que era utilizado, é bem interessante. Muito interessante também, né, dentro dessa perspectiva, exato, né, de você conhecer um espaço do século, se eu não me engano, é século 18, 17, por aí, é bem antigo, né? Bem antigo. Então você conhecer como as pessoas viviam, os materiais usados na construção, é bem interessante. As pessoas ricas viviam, né? As pessoas ricas. Pessoas ricas. Eu trouxe também outro espaço de arte aqui na cidade de Salvador, que é o Museu de Arte Moderna, que também é construído num casarão antigo, numa estrutura secular, mas que abriga uma coleção de arte moderna baiana. Fica lá no Solar do Unhão. O espaço é belíssimo, agradabilíssimo, tem o Parque das Esculturas, tem a capela que foi transformada em espaço de exposição também. É muito interessante visitar. Fora o pôr do sol, que é maravilhoso. Exatamente. Aqui eu trouxe a Casa de Maria Bonita, que fica, se eu não me engano, em Castro Alves, certo? Então pegaram a casa onde ela viveu antes de ir para o bando, né, de Lampião, e aí tentaram trazer alguns objetos da época e construíram esse museu, né, que é o museu do espaço da casa dela. Se tudo der certo, a gente vai visitar também um museu lá em Minas Gerais hoje, tá? A gente tem o Museu de Arte da Bahia,
certo? A gente tem o Museu de Arte Moderna e a gente tem o Museu de Arte da Bahia, que traz já uma coleção mais antiga, que faz uma retrospectiva da arte, da arte do período colonial, do período posterior, né? Então a gente tem uma coleção mais antiga, com, inclusive, além de pinturas, a gente tem objetos também, muito interessante. E na parte de baixo tem exposições temporárias, geralmente de arte contemporânea, então é muito interessante. No primeiro andar a gente tem a exposição do acervo do museu, que são pinturas da Escola Baiana de pintura e móveis e objetos. E na parte de baixo, no térreo, a gente tem exposição de arte contemporânea, certo? Que trocam o tempo inteiro. E por último eu trouxe aqui o Museu de Arte Sacra, certo? Que tá, vou sumir aí rapidinho pela aí, pronto. Que fica localizado em uma igreja, né? E está sob responsabilidade da Universidade Federal da Bahia. Então é o Museu de Arte Sacra da Bahia, certo? E aí a gente vai para os espaços informais de arte. Então, quais são esses espaços informais? São todos aqueles espaços que você está afim, que você quer colocar arte, você chega lá e põe, porque a arte é super democrática, né? A arte é democrática, não é elitista, então ela se adequa, ela ocupa qualquer espaço que você queira que ela ocupe. Então, em praças, feiras, igrejas, bares, shoppings e o que mais sua imaginação mandar. E como exemplo disso, eu trouxe a imagem do Acervo da Laje. É um centro cultural, agora ele é um centro cultural, mas ele começou informalmente, né? Começou como um espaço informal. Uma pessoa, esqueci o nome dele, pegou a laje da sua casa. Ele acreditava, me bota aí no pipi, Fabrício, por favor. Ele acreditava que no subúrbio, o subúrbio de Salvador é uma área muito marginalizada, né? Sofre muito preconceito. As pessoas acham que só tem violência, que não tem nada que preste no subúrbio de Salvador. Algumas pessoas. Então, o que é que esse morador de lá, o que é que ele vivia lá, ele viu que existiam outras coisas no subúrbio e ele resolveu criar o Acervo da Laje. Ele pegou a laje da casa dele e começou a colecionar obras, materiais, objetos das pessoas que moram no subúrbio, certo? Então, começou a colocar lá na laje e abrir isso para as pessoas visitarem, para as pessoas verem que o subúrbio não é só violência, que a violência está em todo lugar, né? Nos bairros chiques, nos bairros mais pobres, a violência está em todo lugar, mas que o subúrbio ia além. Além disso, conto para vocês, o subúrbio de Salvador tem umas praias belíssimas que muita gente não frequenta, graças a Deus, porque aí, ó, diminui, né, a frequência, não fica tão cheia, mas muita gente não frequenta com medo da violência, né, de uma suposta violência que acontece, que rotularam essa região da cidade de si. Pronto, é o pesquisador José Eduardo Ferreira. Ele construiu o Acervo da Laje na laje de sua casa. Então ele coleciona, ele mantém, ele guarda, ele registra toda essa produção artística das pessoas do subúrbio ferroviário, certo? Então tem pinturas, tem objetos. Outro dia jogaram fora uns bules, umas xicrinhas super antigas, jogaram no lixo. E aí eu tenho um colega que conhece o José Eduardo, foi lá, catou no lixo esses objetos e levou para o Acervo da Laje e entregou para o José Eduardo, e ele fez assim, isso é memória da gente, isso é história da gente, né? Só porque uma coisa está velha, a gente não precisa trocar por uma nova, a gente não precisa jogar no lixo, a gente tem que começar a mudar essa mentalidade de reaproveitar, de reutilizar, de valorar, de dar valor às coisas antigas, porque elas guardam um pouco da nossa história e da nossa memória, certo? Então esses espaços informais é qualquer espaço onde a gente queira expor.
Ah, professora, na minha cidade não tem teatro. Sim, faz uma apresentação no meio da praça, na escola, na igreja, certo? Ah, professora, na minha cidade não tem uma galeria de arte. Abre uma portinha na sua garagem, na sua laje, abre uma sala na sua casa, expõe, bota na praça, eu estico uns cordões assim no meio da praça, pede autorização à prefeitura antes, pendura os quadros lá, pendura a sua exposição, né? Faz sua exposição, porque a arte é super democrática. A arte não precisa de espaços formais para que ela ocupe o local que a gente mora, certo? Claro que os espaços formais são importantes, porque eles guardam a memória, eles protegem esse patrimônio, mas no momento que a gente não tem esses espaços, a gente pode ocupar qualquer espaço. O importante é que a arte esteja presente, esteja ali, ó, em volta da gente o tempo inteiro, tá bom? Então, bora lá. E aí, acontece uma coisa muito interessante quando a gente fala, bota aqui na minha imagem, quando a gente fala em espaços informais de arte, está acontecendo na contemporaneidade um movimento muito interessante que são, desculpem, os flash mobs. O que são os flash mobs? São a ocupação de um determinado espaço, de um determinado local por artistas, certo? Sem combinação prévia. Então as pessoas não combinam antes que vai acontecer aquilo. As pessoas que estão ocupando aquele espaço, que estão ali, elas não sabem o que, é que vai acontecer. Os artistas combinam, né, se organizam, combinam, vão, ocupam aquele espaço, fazem a intervenção artística, depois saem daquele espaço. Então não é uma apresentação combinada. Diferente de uma feira, né? Diferente de uma que você comunica a todo mundo, olha, vai ter, vou fazer apresentação de teatro tal dia, tal hora na praça. Olha, vou fazer uma exposição de arte no hall da minha escola, tal dia, tal hora, vai ficar até tal dia. Não, os flash mobs, os artistas entram no espaço urbano, ocupam o espaço urbano, fazem a intervenção artística e depois eles saem. Geralmente essas intervenções envolvem música, envolvem teatro. E aí eu trouxe para vocês uma apresentação, um flash mob feito no metrô lá na Itália, certo? Então um grupo de artistas, de cantores de ópera, entraram, ó, disfarçados ali. Os flash mobs geralmente também as pessoas vão assim, ó, disfarçadas de gente normal, de gente comum. Entraram no metrô e de repente eles começaram a cantar a ópera, cantaram um trechinho da ópera. Quando chegou na próxima estação, cada um desceu por um canto, foram embora e acabou a ocupação artística, né? A intervenção artística. Então o flash mob é assim. Aí eu quero que vocês prestem atenção como as pessoas estão ali, ó, sem esperar, no cotidiano, no dia a dia, sem... na rotina. E aí, de repente, os artistas entram no metrô, chegam no metrô e começam a cantar e começam a mudar, né? Um pouquinho aquela realidade, de maneira intencional, mas de maneira inesperada também, transformando aquele dia a dia, que seria monótono, cotidiano. Então, os artistas chegam, fazem aquela intervenção, chamam atenção, tiram a gente no nosso lugar comum e depois somem, desaparecem, tá bom? Fora essa oportunidade de possibilitar várias pessoas, às vezes até por preconceito, não vai, eu não gosto de ópera, não vai. Exatamente. Possibilita o conhecer esse tipo de arte que não é comum, né? Você ouvir ópera, isso não é comum. Exatamente. Perfeito. É uma oportunidade também das pessoas conhecerem, né, o que não conhecem. Uma ópera, um rock, uma peça de teatro. Uma performance. Tem muita gente que tem medo, que tem vergonha de ir no museu, de entrar em uma galeria, de entrar em um teatro. Acha que tem que ir com roupa chique, com roupa elegante. Não tem nada disso, gente. Você pagou lá seu ingresso, você entra do jeito que dá. E vai assistir. Não fiquem com esse tipo de vergonha, não. Geralmente são espaços públicos,
Os museus, as galerias não, geralmente são particulares, mas são abertas ao público, né? Você tem permissão para entrar lá, é um espaço público, apesar de ser mantido por uma instituição privada, mas os museus, os centros culturais, as pessoas querem que a gente frequente esses lugares, querem que a gente vá, que a gente conheça, que a gente interaja. Geralmente a gente paga uma taxinha, mas geralmente também tem um dia na semana que é gratuito, geralmente é dia de quarta-feira. Ou é terça ou é quarta, né? Só se informar direitinho. Isso. Os museus e os centros culturais que cobram para entrar, geralmente um dia na semana é gratuito. Isso. Então é só procurar se informar. Todos, inclusive o famoso Louvre, também tem um dia lá que você entra de graça. Aqui em Salvador, aqui em Salvador, a maioria dos museus são gratuitos, mas, eventualmente, a Casa de Jorge Amado mesmo, você paga, mas dia de quarta-feira você entra de graça, você não paga. Então, é só você procurar se informar antes, com antecedência, se paga, se não paga, qual o valor, porque às vezes a gente, é um valorzinho, uma taxinha, R$2, R$5, então a gente procurar se informar para a gente não perder essa oportunidade. E se programa direitinho. Eu mesmo, quando vou para São Paulo, gosto muito de São Paulo, para ver os museus, visitar os museus, eu sempre vou antes, vou lá na internet, segunda é de graça, terça é de graça, aí eu já vou me agendando, terça é de graça esse, então terça eu vou nesse, segunda é de graça naquele, eu vou segunda, então vou organizando direitinho para ir nos dias que é gratuito os museus, tá bom? Então, bora ver aqui o flash mob. Vou passar para vocês. Olha, vocês observaram logo no início do videozinho, tem uma passageira que acha, né? Porque às vezes a gente tá, não sei, aí talvez não aconteceu muito não, mas aqui em Salvador já tá acontecendo muito isso. Outro dia eu tava no ferry boat e uma moça chegou, começou a declamar um poema, depois foi lá e pediu ajuda porque ela vive de arte
e aí pediu quem pudesse contribuir alguma coisa. Então, inicialmente no vídeo, você vê que uma passageira dá dinheiro para um dos cantores, né? Quando o outro começa a cantar, ela toma aquele susto, mas a intenção do flash mob não é arrecadar dinheiro, certo? As intenções dos flash mobs é para conscientizar as pessoas, incentivar as pessoas a frequentar os espaços, divulgar aquele tipo de arte, que normalmente as pessoas ficam acanhadas, ficam com medo de frequentar aqueles espaços. Então, geralmente, isso está acontecendo muito na Europa, é uma forma de conscientizar, de mobilizar as pessoas para irem assistir ópera, né? Para irem assistir uma determinada peça de teatro, para ir assistir um determinado espetáculo de dança. Então, seria uma propaganda, uma publicidade que eles fazem de forma gratuita e espontânea, para mobilizar as pessoas a curtirem, né, consumirem aquele tipo de arte, certo? As referências da aula de hoje. Então aqui, ó, quem quiser saber um pouco mais como montar uma galeria, um centro de arte, o que é um museu, e os espaços independentes, né, outros espaços para consumir arte, certo? Agora a gente vai para o nosso momento de síntese com a professora Alcipaim. Exatamente, né? A aula foi bastante interessante. Hoje a gente percebeu onde é que são esses espaços onde a gente encontra a arte, né? Foi falado que a gente pode... Existe dois espaços, os espaços formais, né? Que a maioria das pessoas conhece como... São ditos esses espaços onde a gente encontra a arte, que é os museus, as galerias. Porém, não são só esses espaços formais, existem também os espaços informais, praças, igrejas, né? A escola. Então, são vários esses lugares onde a gente pode encontrar a arte, essa linguagem. Pode ser uma dança, apresentação na praça, né? Numa sala de alguém que se predispôs a ceder o espaço para a apresentação da arte. Então a gente falou sobre tudo isso, falamos sobre o flash mob, que é essa modalidade mais contemporânea, onde se propaga, se divulga um tipo de arte, que pode ser geralmente é acompanhado de dança ou música, né? Ou uma performance, para chamar a atenção sobre algo, né, para que as pessoas possam ter acesso e consumir, ter interesse por aquele tipo de linguagem artística. E a gente falou também sobre, para vocês não esquecerem, uma proposta que a professora fez, né, da gente fazer uma exposição virtual. Fazer essa exposição virtual. Mas como, professora? Isso é fácil. A gente já tem um canal meio, que é o Arte MTech, que é um grupo fechado, lembre-se. Por isso, muitas das vezes você pede lá para ser acessado e não é. Mas por quê, professora? Eu já mandei pedir, né? Mas vocês precisam se identificar a localidade de vocês e identificar que vocês estudam, né? Vai lá no seu perfil e modifica. Olha, eu estudo no MTech em tal localidade. Então, façam isso, tirem uma foto, registre, né, quais são esses artistas que tem na localidade de vocês, colocando o nome, a técnica que é utilizada, e o nome do artista também. E o nome da obra, se tiver, não é isso, Cláudia? Exatamente, não sou artista. De repente não tem artista nenhum, que eu duvido, hein? Eu também, né? Duvido, né? Mas tem um espaço, tem uma casa antiga, tem um casarão antigo, tem uma memória arquitetônica na sua localidade. Posta foto também pra gente conhecer. Tem uma escultura aqui, ó, na praça, uma né? Escultura na praça. Uma cerâmica antiga. Exatamente. Aquele piso antigo, só o pedaço lá do piso. Então mostra um pouquinho de você lá no Arte MTech pra gente conhecer, tá bom? Beijo grande e até semana que vem. Até semana que vem, gente.